então chegamos numa etapa que a gente deseja, que é a documentação do projeto, porque depois que você faz toda a modelagem, né, toda a estrutura, toda a parte construtiva, você agora vai cair na situação de organizar essa parte da representação gráfica no que tange às vistas ortogonais. E aí, para isso, esse momento vai ser algumas dicas que poucas pessoas não se organizam dessa forma, porque não é comum muito das faculdades ensinarem um mecanismo, um método com um software, né, para organizar essas situações de vistas. E isso é importante, principalmente no Revit, porque isso vai te dar mais direcionamento e organização na hora de montar a prancha. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai considerar essas três principais vistas aqui, ó, os dos níveis N1 ACAB, o N2 ACAB superior e a vista cobertura. É com elas que a gente vai ter as principais plantas de planta baixa, as plantas horizontais, né? Planta baixa, layout, planta de cobertura e implantação, enfim. Então, para a gente ter essa organização, a gente já vai selecionar ambas essas vistas, ó, cobertura, segurando o CTRL e vai clicando em N1 ACAB térreo e N2 ACAB superior. Com elas selecionadas, automaticamente você vê aqui, ó, que tem nas propriedades uma organização de pastas, ó, arquivo de pasta e arquivo de subpasta. Essas três vistas vão estar na planta de vista, vou botar aqui um V de vista, ó, vista arquitetônica, vou botar vista arc, pronto. E a subpasta é que elas representam plantas horizontais. Por que eu boto horizontal? Porque eu já vou juntar layout e planta baixa juntas. Se fosse um projeto executivo, né, um projeto mais detalhado, aí eu separaria as plantas layout de uma pasta, de uma subpasta, e a planta baixa técnica de outra. Mas como é um anteprojeto, é uma coisa mais simplificada, a gente vai deixar tudo numa subpasta chamada plantas horizontais. Pronto. Feito isso, clico fora, aqui no desenho mesmo, aqui na área de vista, e aí vocês vão perceber que elas saíram daqui, ó, das plantas de pisos e elas foram para a pasta Vista de Arquitetura, Plantas Horizontais e está aqui Cobertura, ACAB e o Superior. Com elas organizadas, agora nós vamos duplicar essas duas vistas aqui. Mas antes de duplicar, primeiro vamos preparar cada uma para a gente não ter tanto retrabalho de aplicação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir, então, na primeira aqui, que é a N1 ACAB térreo, que é a primeira planta térrea. E nela, nós iremos fazer a separação, né, do que é em torno, enfim, para deixar somente aquilo que é visualizado na planta baixa. E aí, como é que a gente organiza isso? Abriu a vista, você agora vem, coloca aqui, ó, a função de exibir região recorte, você ativa esse ícone com uma lâmpada, que ele fica até amarelinho quando clica, e aparece essa caixa. E aí você vai organizar essa região de visualização conforme você deseja na planta. Pronto, cortou aqui, quer dar um zoom, dá um ZA, que ele fica mais compacto, e aí você novamente vem, ó, em cima do desenho. Ah, eu estou cortando e parte do terreno não está aparecendo, não tem problema. O objetivo dessa vista é uma planta baixa da parte construtiva. Parte de entorno, terreno, fica lá na planta de cobertura e implantação. Então, aqui a gente só vai considerar somente a vista da parte construtiva do edifício. Então, feito isso, você recortou ao máximo em cima, e aí esses eixos que foram considerados os planos, né, de recuo, você não precisa mais dele, é só dar um ocultar categoria dessa vista que a gente não precisa visualizar. Pronto, organizou isso, agora vem a questão da definição de gráficos. Por exemplo, essa planta aqui, eu vou deixar ela como uma planta mestra, ou seja, não vou interferir nela, vou deixar ela como manipulação para colocar alguma coisa que eu quiser mexer, e aí eu vou duplicar as duas vistas dessa ACAB térreo para fazer uma planta técnica e a outra planta layout. E aí como é que a gente faz isso? Você vai vir aqui, ó, em um ACAB, clica com o direito, duplicar vista, e você vem duplicar com detalhamento.
Pronto. Por que detalhamento? Porque aí o mesmo texto que tem já escrito lá naquela planta que você fez, ela vai te obedecer aqui. Se eu botar somente duplicar, aqueles textos eles não vão vir, tá? Só vai vir a família de ambientação. E aí você vai ter que reconhecer tudo novamente. Então, com isso, já pega aqui, ó, vou até esticar isso aqui para me enxergar melhor. E aqui no texto você já vai colocar, ó, que essa vai ser a, ou melhor, já bota assim, ó, planta baixa, tracinho, térreo, ok? Tem um acento agudo no E, né? Térreo. Pronto. Clique fora e aí essa planta já é nomeada. Agora, novamente, ó, você vai pegar essa em um acabe térreo, clicar com o direito, duplicar com detalhamento e nela você vai transcrever aqui na cópia, ó, de novo, clica mais uma vez em cima e aí vai colocar o planta, layout, tracinho, térreo. Ok? Clicou aqui fora, ela renomeia e já fica organizado. Pronto. Da mesma forma, você pode organizar o N1, o N2, né, a cabe superior para a planta térreo, baixa e planta layout. Porém, eu não vou fazer, senão vai ficar muito longo e a gente tem muita informação para fazer. Então, tudo isso você já organiza aqui. A cobertura, como ela é uma única vista, a gente vai deixar ela utilizando ela mestra mesmo. Não vai ter várias duplicações, então vai ser somente ela. Pronto. Com isso, agora aqui, ó, na planta baixa térreo, o que a gente vai modificar nessa vista? A qualidade, a coloração e a representação técnica. E como seria feito isso? Primeiro aqui, ó, nos ícones de baixo. Toda planta baixa, lei técnica, eu recomendo visualizar o menos possível de detalhes de achura para não confundir a pessoa. Então, ela está aqui, ó, como baixo mesmo. Que aí a parede ela fica numa cor só, enfim, não entra em detalhamento de acabamento, essas coisas. Porque é um anteprojeto, né? Não é um projeto técnico executivo. E aqui, ó, na coloração, a gente vai deixar linhas ocultas, para deixar o mais limpo possível, ok? E aí, nessa questão da escala, é o segredo. Por quê? Conforme a prancha que você vai trabalhar, que é em folhas, eu vou até abrir uma aqui para mostrar como é o modelo, a nossa regra é sempre usar o tamanho A1. E quando eu pego aqui, ó, uma vista, planta baixa, térreo, só para fazer o teste, ó, vou clicar nela, puxar, segurar o clique, né, e arrastar e soltar aqui da folha. Quando eu faço isso, ó, observe o que vai acontecer. Cliquei, pronto. Percebe que o desenho ele não ficou totalmente preenchido na folha toda, porque por conta do carimbo, né, acaba ó, que ele preenche o tamanho, porém não cabe. E aí, qual seria a solução? Você tem duas alternativas. Ou você utiliza essa mesma escala e rotaciona. Ó, se eu pegar essa aqui, essa vista selecionada, e aqui ó, rotacionar na folha, botar o anti-horário, que vai girar para cá, ó, ele vira, e aí você tem a vista deitada, porém a nomenclatura segue esse alinhamento. Então, assim, se você não gosta dessa situação, tem outra alternativa. Vou até Ctrl+Z aqui, que seria reduzir a escala, ou, além da redução da escala, você pode também pegar a caixa, eu vou clicar duas vezes na vista, e essa caixa aqui ela ser rotacionada. Só que eu vou mostrar isso mais para frente, mas também é uma alternativa, ok? Então, na minha decisão, eu vou trabalhar na escala 1:100 mesmo, tá? Eu vou reduzir só no layout. E para ela só rotacionar para o sentido horizontal. E aí fica melhor para a gente poder preencher os demais espaços da prancha. Bem, por que isso é importante fazer isso? Porque você já tem que ter noção a escala que você vai utilizar diante da folha. Ok? Então, voltando aqui na vista, vou até fechar esse aqui, layout. Vou fechar essas outras vistas aqui. Pronto. E aí, depois que você modificou essa situação da coloração, de linhas ocultas e tudo mais, agora você vai fazer a parte de simbologias e textos que tem que ter dentro dessas informações. Vou começar pela primeira parte, que é escadas. Todas as escadas em planta baixa técnica, você vai utilizar essa informação aqui ó, em anotar e numeração do degrau. Toda essa parte textual ela fica aqui na disciplina anotar. Então, você vem aqui, ó, pisos da escada, número espelho, clica nele,
E aí você pode escolher ou neste lado, ou neste, ou no meio. Eu vou botar deste ladinho aqui, ó. Quando eu clico, aparece a numeração. E aqui, ó, nesse lado aqui também clica e aparece a numeração. Ok? E aí, vou dar um ESC 2 vezes para sair da ferramenta. Se você achou demais o texto muito grande, só clique em cima aqui que seleciona todos eles. E aqui, ó, tamanho do texto, você pode colocar um 1.5. Você vem aqui, ó, 0.5, e aí ele reduz automaticamente, ó. Vou selecionar o outro, 5, e aí o texto fica menorzinho. Outra informação é a questão, além dessas situações da escada, a simbologia do nível em cada nomenclatura dos ambientes. Você vai vir aqui, ó, em elevação de ponto, vai escolher a simbologia de planta baixa e você vai clicar aqui embaixo. Só que antes de clicar, eu vou dar uma dica para ficar, porque assim, aqui está ativo a linha de chamada, o ombro, e quando está ativo tudo isso, você vai clicar 3 vezes para poder não acionar a chamada e nem o ombro. Então, pronto, ao escolher aqui, ó, planta baixa, aí você vai vir e antes de você clicar, é comum isso aqui tudo tá ativo, ó, chamada de detalhe e ombro. Eu não sei nas novas versões onde está essa informação, mas vocês procuram na lateral ou embaixo, às vezes fica embaixo, tá? E aí, tá vendo que fica essas duas partes checadas? Você vai deschecar essa daqui, ó, chamada de detalhe, e aí o ombro só vai ficar ativo. E agora, ó, quando eu clico uma vez, ela já fixa. Porque se eu tivesse ativado com as duas, eu tinha que clicar 3 vezes para ela fixar, ok? Então, é desta forma que a gente vai, ó, pegar aqui, vou colocar aqui em cima, ó, 1, 2, pronto. Clicou, ó, uma vez, opa, 2. E aí clica fora. Clica uma vez, fixa e clica fora e ela vai. Clica uma vez, clica fora e ela vai. Então, desta forma é que vocês coloquem as simbologias, ó, clica uma vez, clica fora e vai. Clica uma vez, foi para lá e foi. Então, clica para o rumo esquerdo e ele fixa, ok? Então, é desta forma que a gente vai colocando elevações. E aí você vai colocar em cada ambiente essa informação da elevação do nível, beleza? Percebe ó, que aqui está 1.5 e aqui está 1.3, porque a área molhada é mais baixa que a parte das áreas secas. Ok? Aqui eu não coloquei o texto, mas você vai colocar ó, WC, feminino, e aí vai renomeando cada ambiente, caso você tenha esquecido. Pronto, além dessas informações de nomenclatura de ambiente, elevação de nível, a parte de numerações de escada, você tem que reconhecer agora as simbologias que vão destacar cada esquadria, tanto portas quanto janelas. E aí, como é que é feito isso? Você pode vir aqui, ó, categorias, identificar categorias, e aí para fazer tudo de uma vez, nós vamos pegar identificar todos e vamos escolher o das portas, ó, identificadores de portas. E aí, esse identificador de portas, eu quero somente o código da porta e não o texto, porque tudo isso já vai estar lá aliás, na tabelinha de esquadrias. Então, você clicou aqui, código, deu um OK, e aí vocês percebem ó, que todas as portas foram enumeradas com as informações. Quando fica essa baguncinha aqui, ó, que vocês estão vendo um em cima do outro, seleciona o texto do ambiente, sobe um pouco para cima, transcreve aqui WC masculino, pronto. A informação da tag de nível, você sobe um pouco mais para cima e aí fica mais organizada essa situação, ok? E aí vocês percebem que todo o texto ó, das portas, tudinho, foram renomeados.